Comece bem a sua manhã no Jornal da Top. Notícias, atualizações e tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Jornal da Top. Agora são 7 horas pontualmente em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal da Top. E neste bloco nós estamos recebendo aqui a doutora Maria Fernanda Guerini, ela que é médica e vai falar pra gente como envelhecer de forma saudável. Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. 7 horas e 1 minuto e para conduzir essa entrevista chamo aqui mais uma vez Edilene Rocha. Edilene, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Top FM e hoje nós estamos tendo aqui a honra de receber uma médica especialista em longevidade e um tema um pouco polêmico quando fala em geriatria, né, Tony? O segredo de não morrer é viver, né? Exatamente. E para desmistificar esse assunto, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Top FM a doutora Maria Fernanda Guerini. É uma honra recebê-la aqui e já começa falando para nós por que é tão polêmico falar sobre o assunto geriatria. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou médica geriatra, tá? É bem importante a gente colocar alguns conceitos, porque eu acho que a gente tem muito medo do que a gente não compreende, né? Então, quando a gente fala por que é polêmico falar sobre envelhecimento, eu acho justamente porque ainda falta um pouco de conhecimento do que acontece no nosso corpo no processo de envelhecimento. Né? Existem algumas mudanças fisiológicas, ou seja, que são esperadas no envelhecimento normal, né? Mas o que a gente acaba vendo no dia a dia são pessoas que envelhecem não só do jeito do que a gente espera como fisiológico, envelhecem de uma forma não tão boa, né? E com doenças associadas. Eu acho que então a polêmica, a insegurança, o medo tá nesse ponto, que a gente acaba tendo exemplos de envelhecimento não tão bem sucedidos. E a gente fica com medo, né? Sim. Doutora, eu tive a oportunidade de morar no Japão 7 anos, e eu estava lendo o relatório ontem, pensando nessa entrevista. Existe no Japão hoje cerca de 5 milhões de habitantes acima de 100 anos, né? E um dado importante também, Edilene, que alguns idosos estão indo para o mercado roubar para ser presos. Para quê? Para que ele vive em comunidade, porque muitos idosos no Japão hoje, eles estão ficando sozinhos em casas, né? Sem ter alguém para conversar. Então eles estão cometendo pequenos delitos para viver em comunidade. Por um outro lado, doutora, nós temos o problema também da questão das aposentadorias, né? E dessa ajuda financeira aos idosos. E lendo o relatório agora do IBGE 2022, nós vimos que o Brasil a curva, né, de pessoas acima, né, de uma idade já de 70, 80 anos, e vai aumentar cada vez mais, e nós vamos começar a diminuir a nossa população em 2050, por causa da quantidade hoje de idosos, né, no Brasil, e que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Como está... Estou falando todo esse contexto para chegar. Como está o Brasil se preparando para essa nova realidade de idosos no Brasil? Perfeito. Você citou 2 países que estão se preparando de formas diferentes para envelhecer. Né? A gente tem o primeiro que você citou, o Japão, né? Que é um país muito desenvolvido, que vem num processo de envelhecimento da sua população de mais de um século. Sim. Então você tem uma transição demográfica, que é justamente isso que você falou. População tendo menos filhos, população vivendo mais. Então você tem uma parcela maior de idosos, né, na população. Sim. E isso vem acontecendo de forma muito lenta, quando a gente fala em Japão, na Europa, Estados Unidos. Então tem como a comunidade, os governos se prepararem
de certa forma, porque ainda vem sendo um crescimento com uma velocidade maior do que a gente espera. Sim. Quando a gente fala nos países como o Brasil, um país em desenvolvimento, nós estamos passando pela mesma transição demográfica em questão de 10, 15, 20 anos. Então, o tempo para a gente se preparar, tanto financeiramente, estruturalmente, é muito menor. Então, por isso que a gente ainda vê uma parcela da população envelhecendo com muitas comorbidades clínicas, uma parcela da população brasileira envelhecendo e permanecendo muitos anos com dependências, acamados, né, com uma qualidade de vida muito ruim. Isso é sim reflexo de uma falta de tempo para se preparar. E tá aí o desafio para o Brasil. Nós estamos envelhecendo hoje com uma velocidade enorme, a perspectiva de vida aumenta a cada ano, Sim. né? Mas ainda não temos um acompanhamento estrutural para tudo isso. Aí a gente volta naquela primeira pergunta, por que a gente tem tanto medo quando a gente fala em velhice? E né? as estatísticas, né, doutora, são assustadoras a questão da doença mental, porque muito cedo, jovens aí, vamos dizer assim, na faixa etária aí de 30, 40 anos, já com problemas de memórias. Imagina isso lá com 50, 60 anos. Quando a gente fala mesmo no envelhecimento, nós temos que entender, né, que tem o envelhecimento físico, nós temos o envelhecimento cognitivo, né, e é esperado, tá, que os problemas de memória realmente aconteçam depois dos 60 anos, né. Esses mais jovens, dos 30 e dos 40 anos, eles chegam sim no consultório com essa queixa de uma forma frequente. É engraçado que eu estou recebendo alguns pacientes... Engraçado não, é o esperado mesmo, cada vez mais cedo no consultório, né, de geriatria para se preparar para os 60 mais, né? Mas a grande maioria dessa queixa de memória mais cedo é devido ao estilo de vida, né? Estresse, noites mal dormidas, uma alimentação não adequada, sedentarismo, né? Uso de medicamentos às vezes inadequados. Então isso gera sim problemas de memória. Quando a gente fala na população 60 mais, aí sim nós falamos das doenças degenerativas, sim, da tão temida, né, doença de Alzheimer, né, que é uma doença neurológica degenerativa, que 95, 90 até 98% dos casos acontecem depois dos 60 anos e alguns casos raros que estão relacionados à genética que pode acontecer um pouquinho mais precoce. E isso vai ser também um dos grandes desafios para a saúde do Brasil e de todos os países do mundo, porque com o envelhecimento, que é o principal fator de risco, nós teremos, sim, mais quadros demenciais. Doutora, quais são as maiores perguntas hoje quando vai, por exemplo, filhos, né, de pessoas idosas, como lidar com meu pai, como lidar com minha mãe, como lidar com meus avós? Como é essas perguntas? Como é essa conversa com uma família para cuidar de um idoso? No consultório, né, do geriatra, assim, é rotina, né, principalmente quando tem a queixa de memória ou a queixa cognitiva, esse paciente vira acompanhado. A gente não consegue fazer uma avaliação completa com o paciente que tem a queixa, sim, sozinho. Então, realmente, a gente acolhe a família ou o cuidador principal, que a maioria das vezes são familiares ou terceirizados também, né? E existe, sim, um momento de escuta e de acolhimento desse cuidador, sim, né? Porque as dúvidas são enormes, né? Principalmente pela falta, às vezes, de compreensão da própria doença que o pai tem, né? Uhum. Como até nós citamos aqui, eu acho que quanto mais nós falarmos sobre envelhecimento, né? Eu levanto essa bandeira, eu sou hoje presidente da nossa seccional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu falo, quando eu recebo convites, eu faço questão de ir, porque quanto mais nós falarmos sobre envelhecimento, a gente leva conhecimento, tira dúvidas, né? E a gente deixa esse familiar com mais segurança de realizar o cuidado. E a gente deixa um espaço, sim, na consulta para o paciente e para a gente tirar a dúvida do familiar, que afinal, quanto mais dúvidas a gente tira, mais esse paciente está bem cuidado e assim todo mundo sai ganhando. E é impressionante que o Alzheimer, a senhora citou Alzheimer, a pessoa que está começando a ter sintomas do Alzheimer, ela não percebe. Só que nós que estamos em volta, eu tive meu avô que faz um ano que faleceu com Alzheimer, e a minha avózinha está com essa doença, e você vai percebendo em volta os sinais.
né? E é muito importante quando nós falamos na pessoa idosa, Tony, é ter atenção especial aos pequenos sinais que fazem a diferença. Você chegou num ponto desse bate-papo aqui, doutora, e os ouvintes que estão agora sintonizados na Top FM, as dúvidas que eles têm, como eles podem tirar? O que você pode ajudar? O seu contato, do seu consultório, as suas redes sociais, para que os ouvintes possam tirar dúvidas. Perfeito. Para tirar dúvidas, hoje eu tenho o meu Instagram, né? Sim. Que é a doutora Maria Fernanda Guerini. Ele é aberto, né? Hoje vocês conseguiram até me encontrar por lá. E lá eu gosto muito de ter um contato mesmo com os pacientes. É um lugar de captação também de pacientes e para tirar dúvidas, para gerar conteúdo. Tem bastante vídeo, muito interessantes, assim, pra gente de dúvidas frequentes. Quando eu devo procurar, por exemplo, o médico quando eu tô com uma queixa de memória? Sempre. Sempre. Tá? Tem uma idade ideal para procurar um geriatra? Olha, eu tenho um vídeo no meu Instagram que, ó, vale a pena ver. Então, assim, eu quero... Uma das coisas pra gente desmistificar e até jogo uma pergunta pra vocês. Quando que a gente começa a envelhecer? Qual é o primeiro marco da vida adulta de quando a gente começa a envelhecer? Verdade, é uma boa pergunta. Virou os 30, né? Muita gente pensa 60 anos, 50 anos, as mulheres quando entram na menopausa, mas o primeiro grande marco de envelhecimento acontece aos 35 anos, quando a gente chega no pico de massa muscular da nossa vida. Pico de massa muscular e óssea. Tá? Então, depois dos 35 anos, você começa a perder 1% da sua massa muscular todos os anos. E compreender isso, gente, é fundamental para a gente entender como é que a gente vai chegar nos 50, 60 anos. Doutora, devo me preocupar com isso ou não? Já passei dos 35. De forma alguma. Se a gente entender que isso acontece aos 35 anos, faz a gente falar assim, nossa, realmente, com 35 eu senti que foi mais difícil de fazer um exercício, ou eu senti que eu estava mais cansado, comecei a fazer uma atividade física. Então, a gente saber que existe esse marco da massa muscular, sim, faz a gente se preparar, não é para temer. Então, bato na tecla mais uma vez. Quando que a gente pode procurar o geriatra? Eu falo tranquilamente a partir dos 40 anos. Porque a partir dos 40 mesmo, a gente tem mudanças assim, extremamente significativas que a gente pode já começar a atuar com uma direção em alimentação, com orientações em exercício físico, estilo de vida, com algumas mudanças simples que vão impactar assim de forma significativa quando você chegar nos 60. Às vezes os 60 já tá, né? Eu fiz essa pergunta porque, assim, como você falou de fato, né? A partir dos 35, quando a gente já sente alguns efeitos, né? Atividade simples em casa, você vai fazer uma limpeza no quintal de casa. Com meus 20, 25 anos, eu fazia uma limpeza o dia inteiro no quintal de casa, não sentia nada. Já atualmente, com 1 hora de serviço, já sente um pouco mais de cansaço. Um pedal que eu vou fazer, né? Eu vou fazer 20, 30 quilômetros, já sinto um pouco mais de cansaço no intervalo de tempo menor. Né? Então é notável isso daí, né? Interessante a gente discutir esse assunto, que é notável, né? Com essa certeza. Diferença. E no homem e na mulher existem também diferenças. Porque acontece para ambos os sexos essa questão da massa muscular. Sim. Mas depois, a gente pensa no homem, ele tem um pouco menos de picos de envelhecimento. Para a mulher, logo depois, 10, 15 anos depois, a gente já tem a menopausa, que é uma outra grande mudança, né, hormonal, além de osteomuscular dos 35. Então, tudo isso tem como a gente se preparar. Essa é uma grande, assim, mensagem que eu queria deixar mesmo para a geriatria, que nós somos especialistas em doenças do envelhecimento, mas nós estamos aqui também para a gente se preparar para envelhecer, né? Porque tem muitas doenças evitáveis com o estilo de vida mais saudável. Doutora, uma outra questão. A tendência no futuro é os idosos viverem em comunidade, porque a gente vê uma dificuldade. Eu falo isso na minha família, né? Nós somos em 8 irmãos para cuidar do meu pai de 88 anos, né? Então, uma dificuldade muito grande. Mas a tendência é viver em comunidade? Como é que vai ser o futuro dos idosos no Brasil, na sua visão? Olha, eu acho que viver em comunidade será necessário como estratégia para a gente conseguir dar qualidade de vida para os pacientes 60 a mais. Porque hoje uma grande queixa que eu tenho no consultório é solidão.
Os filhos querem ajudar, né? Mas tem que trabalhar, tem o Exato. dia a dia. Exato. E tem os idosos ali que ficam em casa sozinhos, sem ninguém para conversar. Muitas vezes no caso perdi minha mãe, meu pai está sozinho. Ele realmente fala sobre a solidão. Solidão, são pequenos lutos, né, que o idoso vai passando ao longo da vida, né? Perde o parceiro, perde os amigos contemporâneos, perde a sua função no trabalho, aí vem a aposentadoria, né? Então são tantas perdas que também, se não Mudança de tem vida, preparo, a gente tem mais risco de desenvolver demências, mais risco de desenvolver depressão. E hoje a questão da solidão é uma queixa muito frequente. Cada vez pacientes mais jovens, tá? Porque hoje também o estilo de vida que a gente tem deixa a gente mais dentro de casa, em trabalhos frente do computador, né? Não interage muito com as pessoas. Então essa questão de viver em comunidade já é uma tendência, por exemplo, em alguns países da Europa, né? De fazer centros de convivência, vilarejos adaptados para trazer esses idosos, porque o que a gente vê é que o convívio social é um dos pilares para um envelhecimento saudável. Então, viver em comunidade vai ter que ser uma das estratégias, mas o que a gente ainda não vê. Hoje, se a gente pensar, pelos governantes. Né? Hoje, se a gente pensar, o estado do Mato Grosso do Sul, no último levantamento, não tem um centro-dia para idosos, né? Para eles poderem passar o dia. Tem alguns centros de atividades, mas falta, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo, locais para poder interagir, para poder ter atividades, né? E ter um pilar que é o convívio social, que é tão importante também para o envelhecimento saudável. A senhora, inclusive, falou algo interessante que me chamou a atenção nos Estados Unidos, são as vilas de casas para pessoas idosas. Sim. É muito interessante isso, porque traz um convívio, porque no dia a dia com a pessoa com Alzheimer, acamada, que sempre foi hiperativa, é desafiador para quem está ali vendo também, porque muitas das vezes a pessoa começa a lembrar muito do passado e você fica até mesmo deslocado. E aí eu queria que a senhora desse uma dica para quem está nos ouvindo que talvez esteja passando por essa situação com alguém em casa, com Alzheimer, alguém acamado, e muitas das vezes não sabe lidar. O que eu falo muito com os cuidadores é buscar ajuda mesmo, né, especializada, para poder oferecer o melhor cuidado para esse paciente dependente, né, e que está em casa com algumas limitações para sair, porque a gente tem como oferecer qualidade de vida para essas pessoas, né? Que eles não sintam dor, que eles fiquem confortáveis. Tem muito essa questão do paciente ficar lembrando muito do passado. Uma orientação que a gente dá é não confrontar esse paciente, né? Ficar falando assim, ai, mas fulano já morreu, cadê fulano? Cadê o seu João? Ele já faleceu, você não lembra que ele faleceu? Como assim você não lembra? Não confrontar, acolher, porque faz parte, né, da doença, da demência, essa repetição. Eles falam algumas informações, daqui a alguns minutos eles não lembram. Então, a ideia é você conversar, acalmar esse paciente, né, e deixá-lo para ele poder ficar tranquilo em poder repetir isso. Buscar ajuda também, às vezes, para dividir o cuidado. Acontece muito, principalmente com mulheres, né, da família, ficarem naquela divisão de afazeres, né, do cuidado desse paciente. Então, tem que dividir entre os filhos, né, esse cuidado, nem que seja financeiramente ou mesmo na mão de obra do dia a dia. Então tem que pedir ajuda para esse paciente ficar bem assistido. Doutor, eu gostaria que você passasse novamente as suas redes sociais para os ouvintes da Top FM entrar em contato com você e você passar essas informações, que ela é muito importante, de grande valia, vai ajudar muito as famílias que estão ouvindo aí a Rede Top FM.
Então eu tenho o Instagram, né? É doutora Maria Fernanda Guerini. Lá a gente tem os links, tá? Sim. Até para poder falar pelo WhatsApp, tem acesso ao consultório. Hoje eu faço atendimento tanto no consultório como em domicílio, né? Como eu tenho uma especialização em demências, a grande parte dos meus pacientes hoje com queixas de memória estão acamados em casa ou têm dificuldade de deslocamento. Então eu faço esse atendimento especializado também em domicílio, né? E também lá no consultório, que fica no Instituto Baixe, lá na Nelly Martins, no Carandá. E via Instagram pode mandar dúvida, no que eu puder respondendo eu respondo, a gente faz caixinha, se for dúvida de bastante gente a gente coloca lá. Como eu falei, além de ser meu trabalho, que eu amo muito, eu tenho como missão levar maior quantidade de conhecimento para o maior número de pessoas, para a gente tirar essa ideia de que envelhecer é uma coisa ruim. Muito bem, queremos agradecer aqui a sua participação. E aqui eu vou mandar os locutores aqui, tudinho lá pro consultório dela. Não Vai tem ser um prazer, não tem acima de 60, prazer. mas esquece. Agora tem um dia que eles não esquecem. Engraçado, né? O dia 1º, dia 5, é certo, eles lembram. Por que será, né, Tony? Mas ela não pode sair daqui sem deixar uma mensagem, né? Sim. Uma frase de vida que a senhora tem. Eu vi que no seu Instagram a senhora já tem uma ali. Mas qual que seria aquela mensagem que impacta a sua vida? Qualquer coisa que acontece, a senhora lembra dessa frase? Nossa, uma frase. Olha, eu acho que fazer o que a gente ama, né? Eu acho que na vida como um todo, né, a gente encontrar atividades que nos deem prazer, né? Estar ao lado de pessoas, né, que a gente ama. Então, eu acho que fazer com amor tudo que a gente faz. Como é que é? Faça o que gosta e você não vai trabalhar nenhum dia. Nenhum né? dia, exatamente. Quando a gente ama o que a gente faz, nossa, fica tudo mais fácil, mais gostoso, né? Muito bem. Muito obrigado pela sua participação e conte sempre aí com a Rede Top FM para divulgar essas atividades e essas informações tão especiais. Eu espero aí viver no mínimo mais 54. Tô com 54, né? Tony, só já eu acho fiquei que até preocupada. 108. Com Eu só fiquei certeza, preocupada com porque você certeza. não fez aquela perguntinha para encerrar a entrevista. Você esqueceu. Vamos poupar a doutora. Não sei qual é, mas obrigada. Muito bem, são 7h23. Obrigado, doutora, mais uma vez pela presença. Obrigada pelo convite, foi uma honra. E a gente vai dando sequência na programação do Jornal da Top, trazendo informações do interior de Mato Grosso do Sul. R$90 com seu usado na troca. Consulte condições na loja. Venha para a Golden Motors Hyundai, na Avenida Marcelino Pires, em Dourados. Paz no trânsito começa por você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Disciplina, respeito, força. Essas são as bases do verdadeiro Karatê. Na Academia Scorpion King de Karatê, você encontra mais do que um esporte. Encontra uma família. Aqui treinamos o corpo, a mente e o espírito para superar limites e alcançar a excelência. Aulas para todas as idades e níveis com professor qualificado e apaixonado por ensinar. Venha fazer parte da nossa jornada. Inscreva-se hoje e dê o primeiro passo rumo ao seu melhor eu. A Academia Scorpion King de Karatê. Respeito acima de tudo. Matrículas ou dúvidas 679-8442-3080. Está construindo ou reformando? Transforme seus ambientes com sofisticação e durabilidade. Na Pantanal Mármore e Granito, somos especialistas em granitos, mármores e quartzitos de alta qualidade. Realizamos projetos personalizados para cozinhas, banheiros, escadas e muito mais. Tudo com pontualidade e atenção aos
mínimos detalhes. Dê um toque de elegância à sua obra. Entre em contato com a Pantanal Mármore e Granito e transforme seus sonhos em realidade. WhatsApp 679-9621-9836. Pantanal Mármore e Granito, onde a qualidade e a beleza se encontram. Rua H1, número 1815, Halisson de Figueiredo, em Dourados. 8:04. A Top FM tá na boca da galera. Oi, aqui é Fernando. Aqui é o Araújo. Aqui é a Beth. Aqui é a Larissa. E aqui em casa só dá top. Oi, sou o Pedro. Aqui no escritório só dá top. Oi, eu sou o